meu nome é Ana Paula Caldeira, eu sou responsável pela área de investimentos da Fieri, que é uma gestora de recursos financeiros especializada em pessoa física com patrimônio acima de R$50 mil. Para um bom planejamento financeiro pessoal, existem 4 pilares que eles devem ser muito bem feitos. Quais são eles? O primeiro, racionalização dos gastos. O segundo, orçamento. O terceiro, reservar recursos. O quarto, otimizar. Hoje iremos falar sobre como racionalizar esses gastos, como orçar, e você vai entender como encontrar o seu poder de poupança. Esse é o ponto-chave para o início do seu plano financeiro. Porque após você conhecer qual o seu poder de poupança, você vai entender onde aplicá-lo e otimizar esses recursos para atingir todos os seus objetivos. Então, vamos lá! Bom, essa é a planilha de controle financeiro que eu utilizo para os meus clientes, para os meus alunos, e que ela agora vai ser a sua melhor amiga. Você vai ver que ela é de fácil entendimento, é uma planilha tranquila, é uma planilha que já vem com todas as fórmulas necessárias para você entender qual o seu poder de poupança. Porque qual que é o objetivo de uma planilha de orçamento? Uma planilha de orçamento, ela precisa racionalizar os seus gastos, não é? Você precisa entender com o que você está gastando. Mas para você entender com o que você está gastando, você precisa dividir essas despesas em categorias, para chegar lá no final você entender o que você conseguiu poupar. E esse é o seu poder de poupança, que é o objetivo principal de um planejamento financeiro pessoal. Então, essa planilha, eu já coloquei ela aqui com a data de janeiro de 2018, para não ter desculpa, para falar que não tem como errar. Você vai começar em janeiro de 2018 e a gente vai começar agora. Bom, essa planilha é uma planilha, ela é bem padrão, eu coloquei de acordo com as necessidades de algumas pessoas, mas essa planilha tem que ser pessoal, então você vai poder alterá-la de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, nessa primeira parte que é a renda, tem aqui o recebimento, 13º, renda de aluguel. Se isso não for do seu interesse, não for a sua realidade, você vai chegar aqui nessa célula e alterar de acordo com o seu recebimento. O importante não é o que está escrito aqui nessa primeira coluna, e sim os valores que irão na frente, tá? Então vamos lá. Por exemplo, se essa pessoa recebeu aqui em janeiro, eu já coloquei esses valores até para começar a entender e não ficar muito complicado. Olha, então vamos lá. Essa pessoa aqui recebeu R$ 4.300 no mês de janeiro. Teve aqui uma renda de aluguel de R$ 200. A planilha, ela já calcula qual que é o total da renda do mês. Quer ver? Vamos lá. Eu vou alterar aqui o valor, por exemplo, de fevereiro, para você entender. Ó, R$ 6.000, tá vendo? É o valor do recebimento. Essa pessoa não teve nenhum recebimento ao longo deste mês. Olha só, a planilha, ela já captura o somatório dos recebimentos. É isso que é importante. Agora, a origem dos recebimentos, aí é você que vai colocar de acordo com a sua realidade, como eu falei, tá? O importante é ser o quê? Verdadeiro. Verdadeiro e objetivo, tá? Colocar exatamente qual que é a realidade da sua vida. Bom, vamos então falar tudo sobre os recebimentos para depois a gente ir para a parte de baixo, que são as categorias de despesas. Aqui, então, você vai preencher, então, todos os meses. E só uma dica, tá? Aqui se você precisar alterar ou incluir aqui alguma linha, é só adicionar uma linha, que não tem problema nenhum. É só tomar cuidado em puxar a fórmula, né? Para que tenha aqui o somatório correto. Agora, o que é extremamente importante é essa coluna aqui, olha só. Essa coluna de média. É essa média que normalmente uma pessoa que é às vezes um profissional liberal, que tem aí às vezes um rendimento não muito regular, é que ele vai tirar por base
ali aquela média de recebimento. Qual que foi a minha média de recebimento nos meus 6 primeiros meses do ano, ou meus 3 primeiros meses do ano? Então, essa média que a gente vai começar a trabalhar, tá? Nessa última coluna é a coluna anual, tá? Que vai chegar lá no final do ano e vai ter lá o somatório de quanto que você recebeu no ano, tá? É uma coluna de mais para informação, que é importante você chegar lá no final e entender qual foi seu recebimento total, beleza? Bom, então vamos lá. É extremamente importante a gente dividir todas as despesas em categorias. Claro que cada um tem a sua realidade, como eu já falei, tanto nos recebimentos quanto nas despesas. Mas aqui eu coloquei as principais. Então eu vou te pedir uma coisa. Tente incluir as linhas ou alguma necessidade dentro dessas categorias que eu coloquei aí, tá? Vou explicar. Vamos lá. Moradia. Olha lá, nessa primeira coluna tem aluguel, prestação e condomínio. Aí você me pergunta, Ana Paula, peraí, eu vou colocar tudo aí? Sim, você vai colocar tudo aqui, ó. Você pode somar os números. Você vai somar o seu aluguel, ou a prestação, ou o condomínio, se você, no caso, claro, mora de aluguel, tá? É importante que você entenda quanto que você gastou neste montante da moradia. Bom, seguindo tem luz, água, gás e IPTU, telefone fixo, celular, internet e aqui outras necessidades todas ligadas à moradia. Essa categoria moradia, normalmente, ela é a mais elevada dentro de um orçamento. Ela que pesa mais dentro de um orçamento. Então, por isso que eu gosto de separar dessa forma, porque no final você vai entender se essa categoria ela tá pesando muito e se você consegue, você lembra que eu falei lá no início? O que você consegue de tirar, de racionalizar dentro dessa categoria? Se eu tenho que mudar para um aluguel mais barato, ou se eu tenho que gastar menos no meu telefone, entendeu? Por isso que a gente usa a planilha de orçamento, que eu falei no início que ela vai ser sua melhor amiga, porque ela será sua melhor amiga a partir de agora. Vamos então para a categoria alimentação, que é super importante também. Logo após tem os transportes. Olha, perceba que todas as categorias, elas têm aqui o somatório, tá? O somatório da categoria. Bom, educação. E aí tem as despesas pessoais, que entram roupas, calçados, compras pessoais, tudo ligado aí às despesas pessoais. Saúde, lazer, que é super importante. Dívidas, coloquei dívidas assim, porque aqui a gente tem que colocar se você paga juros de cheque especial, alguma tarifa bancária. Então isso aqui é importante para você perceber quanto que esses juros ou que essa tarifa de cheque ou de cartão, quanto que isso está influenciando dentro do seu orçamento, tá? Aí aqui tem a parte de tributos, alguns impostos e saques e cheques. Vou explicar saques e cheques. Sabe aquele dinheiro que você retira do banco e coloca na carteira e ele desaparece? Esses são os saques que você vai colocar aqui. Uma dica preciosa que eu dou, se você está no momento que quer conhecer os seus gastos, você vai gastar tudo no débito. Tudo, bala, chicletes, táxi. Por quê? Porque você vai ter um maior controle dos seus gastos. Você vai ficar sem dinheiro na carteira? Vai. No máximo, você vai tirar R$100 por mês. Esses R$100 você vai colocar aqui e o ideal, na verdade, é que esses R$100 estejam, discriminados no seu orçamento. Mas eu sugiro que nesse início você faça tudo no débito. Outra dúvida que às vezes tem também. E o cartão de crédito? Como que eu vou colocar o cartão de crédito? Tem duas opções. Você inclui uma linha aqui no cartão de crédito e abre uma outra planilha para discriminar seus gastos no cartão, tá? Mas o mais correto é que você abra a fatura e coloque todos os seus gastos aqui que aconteceram no mês, tá? Então, você vai abrir a fatura e colocar tudo aqui para entender nas categorias, o que pesou mais, tá?
Aqui vão estar todas as médias, o somatório das médias dos gastos, que isso é super importante para entender também. E no final aqui, ó, tem o total das despesas, do mês. Aqui eu vou até incluir esse recebimento aqui, porque para ficar lá embaixo. Pronto, que ficou abril sem. Ó, abril tá aqui sem nada. Vamos colocar, tô colocando aqui para você entender que como, olha, a planilha já puxa todos os números, tá? Bom, depois que você, antes da gente ir para essa parte aqui de baixo, que é já a parte mais que eu falo que já é mais a evolução da planilha de orçamento, vamos falar mais um pouquinho como que você pode trabalhar aqui. Bom, primeira coisa, você olha essa planilha e fala assim, meu Deus, ela é enorme, o que eu faço? Se você tem dificuldade de manusear na planilha, eu posso te dar uma dica. Comece, de repente, fazendo por semana, numa folha de papel, no caderno, no computador mesmo, o que você achar melhor. E se você conseguir fazer nas 4 semanas, você consegue fazer o somatório e colocar aí no primeiro mês, tá? A partir do segundo mês, aí eu já sugiro que você comece na planilha mensal. Tá? Aqui, depois que você tiver essa planilha preenchida, uns 6 meses, é que você vai começar a se entender. Não adianta você preencher um mês e falar assim, ah, então tá, então meus gastos são esses e eu consigo poupar tanto. Não, é mentira, não existe isso. Você precisa fazer esse orçamento, ter a disciplina uns 3 meses, tá? O ideal, como eu falei, são 6, mas pelo menos 3 meses para você entender qual é a sua situação, qual é a categoria que você está gastando mais. E você vai perceber que existe excesso. Toda categoria existe excesso. Então, o exercício que você vai fazer é diminuir esse excesso para o próximo mês. E vamos lá, o importante é você chegar aqui, olha que legal. Renda menos despesa. Você perceber que você consegue aqui um número positivo. Esse número aqui é o seu poder de poupança, que já vem aqui discriminado embaixo. Qual o percentual que você consegue poupar em cada mês e aqui, ó, no final, a média que você poupou. Tá? Bom, eu incluí aqui uma linha que eu coloquei 15% do fundo reserva. Na verdade, ele é 15% sobre a poupança que você conseguiu no mês. Ele, na verdade, ele vai funcionar ali para uma emergência que você tenha necessidade. Mas o importante é esses 40% mesmo, que aqui, ó, que são os 1.800, tá? 1.800 é o seu poder de poupança. É o valor que você consegue poupar. Poupar, não falei investir. Poupar. Aqui eu fiz uma projeção, coloquei o seguinte, olha, a média, tá? A média de poupança no ano aplicado a um investimento baixo, com baixo rendimento, que seja poupança, você já tem um valor acumulado de 16 mil reais. Essa planilhinha aqui é exatamente para te provocar. É exatamente para você ver que, olha só, eu vou conseguir poupar 100 reais, esses 100 reais aplicados, ele vai te dar um dinheiro. Então, o importante não é você conseguir alguma coisa, 100 reais, 10 reais, é o que você vai conseguir. E aqui você entender que esse dinheiro vai render. Então, para maiores informações, acesse nosso site www.fieri.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone 31 2533 1510. Te vejo lá.